continuação. Bem-vindos ao Liberty Interface do usuário Denis Elissavet. Seja bem-vindo. Bandeira na conexão. Olá. Convido vocês a se inscreverem no canal Liberty, curtirem o vídeo, comentarem e também seguirem o canal do Denis Elissavet. Vamos lá, Denis. Vamos pensar sobre a situação que aconteceu ontem e qual foi a reação dos países europeus. Quero dizer que houve mais um bombardeio na Ucrânia, 6 pessoas morreram e, consequentemente, muitos ficaram feridos. E o Zelensky disse que a reação do mundo a isso foi nula. É necessária defesa aérea e pressão sobre o agressor. E, aparentemente, antes, quando houve o bombardeio em Lviv, as pessoas discutiam isso muito ativamente nas redes, mas agora já falam menos, provavelmente porque estão cansadas, se conformaram. Na sua opinião, a Europa também está cansada? Por que não há nenhuma reação? Há muitos motivos. Primeiro, esse é o clássico jogo duplo da Europa. Por um lado, eles querem encontrar tolos. E claro que encontraram um, que depois arrastou outros consigo. As consequências que vão enfraquecer o Putin, nós já discutimos isso muitas e muitas vezes. Mas eles vão dar ou só um pouquinho como antes, ou nada mesmo. Ou seja, esse é o escudo gratuito da Europa. Mas vou dizer algo assustador. É uma grande questão. Se eles dessem agora muito dinheiro, muitas armas, isso acabaria com a guerra. Não. E talvez essa posição, que é muito dolorosa, mais uma vez enfatizo, é uma coisa terrível. Será que essa posição leva as pessoas a refletirem sobre a paz? Veja, isso não tem nada a ver com o que disse o presidente Trump. Se a Europa te der tudo, até 1991, você chega em Moscou. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Sobre as pessoas. Não sei por que ele também vai se surpreender. Hoje vi uma apresentação, ele comentou. Tipo, talvez haja um blackout. Bem, ele falou em ucraniano. Peço a todos que tratem tudo normalmente. Nossa, as pessoas realmente tratam normalmente. Para eles isso já é considerado uma ofensa. O importante é que ninguém peça retorno a 1991 após esses bombardeios. Acho que deveria haver mais mensagens. As pessoas já têm mais intenção. Ou talvez já seja suficiente. Aqui eu gostaria de esclarecer com você. Começou-se a falar sobre o que Trump disse à Europa, como se vocês estivessem em guerra, e nós vamos ver quais serão os resultados, então vocês que lidem com isso. Os europeus, por sua vez, querem esgotar a Rússia. Você não considera a possibilidade de que os europeus fiquem exaustos com essa situação e simplesmente, silenciosamente, sem fazer escândalo, por assim dizer, parem de agir? Simplesmente parem de ajudar a Ucrânia? Nem Trump nem europeus vão nos ajudar, ficaremos sozinhos. Onde está a Rússia? Sim, para ficar sozinho. Muito provavelmente, essas ações podem ser como as últimas, mais ou menos. Bem, para não pressionar pessoalmente Zelensky, não impor sanções contra ele, nem perseguir criminalmente sua equipe, sua companhia, quero dizer. Isso pode acelerar a busca pela paz, levando-o a concessões, ainda que dolorosas. Posso afirmar hoje o que já dizia há 2 anos. Teremos concessões dolorosas. Serão mais dolorosas para nós do que para a Rússia, pois estamos em posição mais fraca. E sobre o que você disse sobre a Europa, por que você acha que Putin, lá naquele fórum de Valdai, ficou tão relaxado lá e ainda provoca a Europa? Ele controla tudo, pois alguns querem negociar, outros têm medo e outros nada têm. E tudo isso foi calculado, e ele trabalhou para isso por mais de 20 anos. E ele esperou por esses fracos, como Biden e Zelensky, que está pronto para qualquer guerra, qualquer coisa, só para se manter no poder e se sentir importante. Líderes como Macron, vocês veem o que ocorre na França, talvez Macron logo saia. Previ isso há 1 ano, pois ele é um líder fraco e de esquerda. As coisas vão mal na França e na Alemanha, o que causará uma reação em cadeia. Quando isso ocorrer nos principais países, mesmo que em 70%, toda a geopolítica mudará drasticamente. Assim, o presidente Trump terá parceria e voltará a existir a tradicional aliança entre América e Europa. Assim, todos os outros, incluindo Putin, podem ser deixados de lado. Assim, não saberemos com quais territórios e quantas pessoas entraremos nessa aliança.
Porque o que está acontecendo agora é que todos os dias perdemos territórios, todos os dias pessoas morrem, o que é extremamente triste. Sobre a Alemanha, Angela Merkel disse o seguinte, que os países bálticos são parcialmente culpados pelo fato de esta guerra na Ucrânia continuar, porque eles não concordaram em apoiar os acordos de Minsk. E então a situação ficou assim, começou o coronavírus, e por causa disso não foi possível encontrar-se diretamente com Putin e conversar com ele. E se houvesse essa possibilidade de se comunicar, essa guerra não teria acontecido. O que você acha, ela está certa? Eu ouvi isso de manhã e, para ser sincero, fiquei chocado. Angela Merkel tinha uma quantidade enorme de alavancas. Vamos pressionar Zelensky, havia o formato da Normandia e dava para trabalhar. Peço novamente, assistam ao vídeo da Normandia e vejam como Zelensky se comporta, um sujeito vulgar. E claro, para ele, não importa como seja esse Putin, mas estava claro que não se pode se comportar assim. Resumindo, não se pode agir assim. Merkel e Macron tiveram a oportunidade, mas pelo que entendi, eles já tinham concordado internamente com o roteiro. Se tudo sair do controle, que enfraqueçam a Rússia, ajudamos um pouco, mas não acredito muito nisso. Claro, países falcões da guerra sabem que após a Ucrânia, eles podem ser os próximos nessas conversas. Mas você quer dizer que a Alemanha, país mais poderoso da União Europeia e com 4 trilhões de euros, não tinha oportunidades? Você pode colocar os países bálticos em seu lugar? Eles não têm economia e são insignificantes na União Europeia. Sim, poderiam. A Polônia é forte agora, mas ainda não como a Alemanha. E eles poderiam influenciar a Polônia. Ou o Duda não era o tipo de presidente com quem não dava para negociar naquele momento? Isso é tipo, sabe, tirar a culpa de si mesmo e culpar aqueles caras da última vez, todos eles são culpados. Não levo a sério os países bálticos. É um projeto da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Os poloneses também estão dizendo, ouviram essa entrevista da Angela Merkel e dizem que foi ela quem prejudicou a União Europeia. O que você acha? Ela não prejudicou a União Europeia? Claro, ela é de esquerda, agora esse crescimento da burocracia, ela não é uma pessoa tecnocrática, ela não fez nenhuma reforma. Bem, ela, sabe, não é barulhenta, é bem quieta, e assim, tem boas relações com o Putin. Ainda é preciso investigar, e se ela tem, fez ligação com a KGB, como muitos dizem. De alguma forma, tudo lá está muito mal disfarçado, e é muito suspeito. Por isso, eu pessoalmente não confio em Angela Merkel. Lembre-se, Schröder foi chanceler antes de Angela Merkel e depois ocupou um alto cargo na Gazprom. Pense bem nisso, isso já indica diretamente que, quando ele era chanceler, havia negócios vantajosos e tudo mais. Vou te contar sobre a Gazprom. Não sei agora, preciso checar. Antes, patrocinava um grande time alemão, o Schalke 04. A Gazprom financiava a Liga dos Campeões. E tudo isso está ligado, é uma grande corrupção. É difícil confiar nos europeus, mas e nos ucranianos? Como responder às palavras de Vitaly Kim? Ele é o chefe da administração regional de Mykolaiv. O que ele disse? Ele diz que todas as guerras terminam ou com rendição ou com paz, e no caso da Ucrânia, ele espera que termine com paz. Vão assinar algum papel. Ele diz que pode ser de 2 meses a 1 ano. É um período colossal, se você viver em uma tragédia assim. Mas ele diz isso e fuma. Vai diz que com a gente não é tão ruim, que tudo isso é horrível, mas que na Palestina, por exemplo, lá as pessoas vivem ainda pior. E nós ainda temos shows e karaokês. O que você acha que faz ele ter essa opinião? Sobre Kim, posso dizer o seguinte: ele, claro, é um gênio. Ou é rendição, ou isso, ou aquilo. Tudo isso já sabemos e entendemos, mas, como já foi dito, os ucranianos parecem estar curtindo a guerra. O nosso, você sabe, já é. Estou tentando escolher palavras educadas. Isso é um tapa na cara de todo o povo. Esses burocratas mostram que, na verdade, eles se consideram semideuses em relação às pessoas. Eles mostram que podem fazer qualquer coisa. E eu vou dizer tudo o que eu quiser. Vou humilhar todos como eu quiser. Hoje, literalmente antes da nossa entrevista, eu postei no meu canal do Telegram. Eu me lembro disso muito bem. Segunda, terceira semana da guerra, eu me lembro muito bem do que eu fazia naquela época. Vitaly Kim apoiou os pés de meias coloridas na mesa.
e fazem isso por ele enquanto milhares morrem. Nikolai ficou importante, chegou voando no Conselho Regional e cortou o prédio ao meio como um projétil. As pessoas estão correndo para todo lado, eles não sabem o que fazer, coitados, porque não foram avisados, não foram evacuados, foram simplesmente ignorados. E fazem uma sessão de fotos para ele, fumaça artificial, e abanam ele com um leque para ele parecer mais ameaçador. Isso é um absurdo, uma vergonha. Na época, desculpe, todos se empolgavam com ele. Meu Deus, que bom moço! Ninguém conheceria ele se não fosse a guerra. É um dos personagens que apareceram nesse período. Vou contar mais para vocês. Um pequeno insight. Ele era tão midiático e conquistou tanto o nosso povo, pessoas estranhas, que um dia o escritório do presidente disse para ele: diminua seu entusiasmo, saia da mídia. Porque Zelensky por si só não tolera concorrência de jeito nenhum. E eles suspeitaram em algum momento que, mesmo ele sendo, na essência, uma pessoa do Zelensky, como todos os governadores são nomeados pelo presidente, ele também tem ambições presidenciais. E eles logo se lembrarem, ou se você lembrar, ele ficou cerca de 9 meses sumido da mídia. Depois, quando aparecia, sempre dizia que a basificação era boa e correta. Veja a situação, as pessoas estão curtindo os ucranianos. Mas por quê? Eu proponho um pacote de reformas, cujo principal ponto é a redução do aparato estatal. Reduzir os funcionários públicos em 70%. Sou a favor da federalização, embora alguns confundam isso com separatismo. Sim, pois cada região elegerá seu governador, que será um cargo eletivo. O presidente não vai nomear capangas ou amigos. O povo escolherá, por exemplo, por 2 ou 3 anos. São as pessoas que escolhem. E quando as pessoas te escolhem, se você disser algo como o Kim disse, você será expulso de lá imediatamente. Mas provavelmente você não diria isso, pois as pessoas ainda escolherão por mérito ou programa. Assim como nos Estados Unidos da América, o governador estadual se candidata com um programa. Na Flórida, quando o governador DeSantis concorreu às eleições e desistiu para Trump, ele estava no estado. Reformas, 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 projetos de lei, tudo avança rapidamente, ele nunca olha para trás, tudo é muito inovador. Crítica, não ligo, vou ser o primeiro. Não gostam? Faço do mesmo jeito, é senso comum. Se cada região fosse assim, haveria competição entre elas. Aqui e em outros lugares, as pessoas teriam boas condições e poderiam escolher. Lá tem tal governador, tal filosofia, acho isso mais agradável, aquilo menos. Resumindo, a região cuida da política interna e o governo central da externa. E então, voltando aos Akins, decidi contar um pouco para as pessoas. Voltando ao Akin, bem, ele é um canalha, simplesmente um canalha. Não posso chamá-lo de outra coisa. O artigo do Político escreve que, apesar da guerra na Ucrânia, a luta política ainda está acontecendo na Ucrânia. Podemos ver isso aqui. Por exemplo, ontem apareceu um vídeo de Mykola Tishchenko, quando ele deu um pacote desses, uma Kravchuchka, para uma mulher. Ele chorava e tentava forçar as lágrimas, abraçava essa mulher. Essa mulher, todos os parentes dela morreram por causa da guerra. O que você acha? Isso foi uma campanha eleitoral? Foi um gesto, um impulso emocional. Como isso apareceu na mídia? Sim, estou escrevendo. Estou aqui. Corri, veja por si mesmo. Insista, veja, aqui está. Ela é assim, eu sei. Para você vem algo grandioso. Ela quer, e nós nos fechamos assim. Desculpe. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado. Eu aceito. Legendas de Matorzok. Obrigado por assistir Legendas feitas por Dima Torzok, Legendas de Matorzok. Legendas feitas por Dima Torzok. Legendas de Matorzok. Legendas de Matorzok. Legendas feitas por Dima Torzok, obrigado por assistir.
Nikolai Tishchenko é um palhaço, ele tem o papel de palhaço, Nikolai Tishchenko é compadre de Yermak. Eu não sei, agora circulam vários boatos que Yermak às vezes o protege e permite que ele se comporte assim. Outras vezes dizem que ele já cansou Yermak e este já não reage mais a ele. Eu não quero adivinhar isso, pra mim tanto faz. É o mesmo que com Kim, mas mais explícito, pois Tishchenko faz isso sempre. O telefonista vai aparecer, falar besteira, dizer um absurdo e nem consegue juntar duas palavras Slava Ukraini. Mas para que isso? Essa é a mulher Krovchushka, símbolo da pobreza dos anos 90, símbolo da pobreza dos anos 90, e ele a presenteia com flores tipo Louis Vuitton. Essa é uma lágrima de ator. Esses abraços são só para a câmera, pois alguém está filmando atrás. Por que as pessoas? Por quê? Por quê? Por quê? Bem, primeiro, elas se veem no futuro na política. O cérebro deles está tão atrofiado que não percebem que serão desprezados. Após a guerra e o fim da ditadura na Ucrânia, com o retorno da democracia, até Tishchenko vai desprezá-lo pessoalmente. Ele entende a segunda coisa, e não terei consequências por isso. Vou zombar, chamar de canalha, tirar sarro dessas pessoas e elas vão suportar tudo. Eu percebo isso. Fiquei de lado, mas se vocês acham bem, os funcionários públicos são pessoinhas, vamos observar para ver como isso vai acabar. Vai despertar o amor próprio nos ucranianos e mostrar que não precisamos de tantos funcionários, especialmente na era da inteligência artificial. Todos devem poder ocupar cargos eletivos e é preciso mudar a Constituição para criar um mecanismo de destituição para qualquer cargo, como prefeito e governador. Caso contrário, são apenas pessoas para o Estado, enquanto em países normais, o Estado serve as pessoas. Essa é a diferença. É isso que Tishchenko faz. É repugnante. Também me impressiona porque a mulher não disse nada contra ele. Por exemplo, por que não encerram a guerra, não ajudam ou apoiam os afetados e deslocados por ela? Ela o abraçava e agradecia. Isso é decepção, desespero ou o que, na sua opinião? Não sei, nós não sabemos. Esse vídeo é encenado ou eles apenas armaram tudo lá? Bem, se para uma mulher um carrinho de compras faz ela chorar, isso é felicidade. O quê? Você está esperando por esse tipo de gente? São pessoas levadas à miséria por esses governantes em ternos bonitos, levadas à miséria, entende? Esses caras de meias coloridas, pés na mesa e pessoas como Tishchenko foram os responsáveis por empurrar o povo à miséria. E uma pessoa assim, além de ter uma mentalidade soviética, tem medo de tudo. E por quê? Olha, no dia 1º de outubro, as pessoas nem sabem, uma nova regra de monitoramento financeiro entrou em vigor. Lá tem uma lista enorme. Eu mesmo não sabia, li de manhã, uma lista dessas de 30 mil hryvnias. É monitorado, isso é monitorado, ou seja, todas essas operações são monitoradas. Tudo aqui. Resumindo, você não pode usar seu próprio dinheiro ou fazer negócios, pois ele é controlado. Nos Estados Unidos, esses pagamentos podem ser feitos até para o exterior. E fazem para você. E ninguém te incomoda, porque é assim que a economia funciona. Editor de legendas, A. Senkin. O objetivo lá é evitar pessoas ricas ou de classe média, para que ninguém se sinta confiante ou independente. Eles vão começar a reclamar, como eu faço no YouTube. Para eles, é melhor uma vovozinha com carrinho de compras, que beija até o último canalha por isso. Não estou brincando, essa tecnologia funciona assim. Gente, eu peço que vocês se inscrevam no canal Liberty UA, porque aqui vocês veem opiniões interessantes e atuais. Vocês podem refletir e criticar sobre tudo isso, o que é muito importante atualmente. É essa a situação. Os servos do povo também não parecem acreditar que o presidente não queira participar das eleições caso ocorram. É isso que o político está escrevendo. Eles acham que Zelensky vai concorrer nas eleições e que ele nem terá oponentes, porque agora supostamente estão sendo pressionados. Você acha que estão pressionando Poroshenko ou mais alguém? Ele vai concorrer nas eleições. Aliás, os servos do povo vão se reunir esta semana. Vamos descobrir o que vai ter de interessante lá. Mas o que você acha sobre isso? Vocês recebem deputados do partido do Zelensky no Liberty UA. Seria interessante ouvir deles. Zelensky mente ou fala a verdade? Já discutimos isso antes quando ele falou a Axios. Para mim é óbvio, eu sou a guerra e vou embora. Mentira pura, ele só pensa em si mesmo, para o próximo mandato. Eu não quero chamar de segundo mandato, porque na verdade já pode ser o terceiro. Quanto ao resto,
Já discutimos tudo isso muitas vezes. Você menciona a verdade sobre Poroshenko, então sanções foram impostas a ele. Todos os opositores políticos, incluindo eu e Arestovich, sofrem pressão e suas famílias também. Esse homem não tolera nenhuma concorrência, ele quer limpar o campo. Eu já disse isso antes, mas as pessoas também ignoraram. Falei dos generais Zaluzhny e outros que, desde o início da guerra, respondem a processos criminais. E quando Zaluzhny foi enviado para Londres, disseram isso a ele. Que se você ficar aqui agora, se fizer alguma coisa, vamos começar a perseguir todos e ainda vamos colocar na prisão. E isso é uma ferramenta de pressão, a política também escreveu isso, uma ferramenta de pressão de Zaluzhny na futura campanha eleitoral. Mas quero dizer logo que não vou apoiar Zaluzhny nas eleições presidenciais. Chega disso tudo. Isso não é solução, é trocar 6 por meia dúzia. É condenar a si mesmo a 5 anos de sofrimento militar e tudo mais. A Ucrânia não terá desenvolvimento, nem será um país feliz para as pessoas. Será sim. Se você quer se testar, venha para a Ucrânia ou continue vivendo na Ucrânia. Continuação. Por isso, nenhuma das opções é boa. E nós não sabemos nada agora. Esses rankings todos, tudo isso é besteira. Porque é preciso ligar a televisão, abrir a liberdade de expressão para que todos possam fazer campanha eleitoral em Kiev com tranquilidade, viver em segurança, sem medo do que dizem ou propõem. E então veremos o verdadeiro ranking. Continuação. Uma situação interessante aconteceu na semana passada, quando trotes ligaram para Samantha e se apresentaram como se fossem Poroshenko. É curioso que agora as sanções contra Poroshenko foram suspensas, porque eles se apresentaram para ela como Poroshenko e ela revelou uma informação tão valiosa sobre 1,5 bilhão que a Ucrânia recebia todo mês. Fico pensando, se eles tivessem dito que eram Yushchenko, teria sido a mesma coisa. Pelo visto, Poroshenko estava do lado de Zelensky. Mas por que as sanções contra Poroshenko? Por que ele não revela esses segredos, se ele já os conhecia antes? Que situação é essa? Você quer dizer que Poroshenko está junto com Zelensky? É isso que eu quero dizer. Quando os prankers ligaram para Samantha, ex-presidente da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ela contou que, desde o início da guerra, a Ucrânia recebia 1,5 bilhão de hryvnias todo mês. Foi assim mesmo. E esses mesmos prankers, se apresentaram como se fossem Poroshenko. Eles ligaram em nome de Poroshenko. E eu fico curiosa se eles ligaram em nome de Poroshenko. Então, a confiança de que Samantha confiava em algo do Poroshenko e poderia responder com essa informação... Na minha opinião, porque ela era uma participante ativa desde os tempos do Maidan. E eles trouxeram Poroshenko ao poder, e Poroshenko fez certas promessas a eles, promessas de colocar o país contra a Rússia, de perseguir o idioma. Tudo isso era necessário para a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional incitar e ajudar Putin a iniciar a guerra. Eles sabiam que a Rússia não venceria, mas poderíamos enfraquecê-los. E ele, aparentemente, ainda tem algum tipo de relação humana com Poroshenko, algum tipo de confiança, com certeza. Esses prankers, Vovan Lexus, são agentes dos serviços secretos russos e sabem quem está lá e em que relação. Tenho certeza de que grampearam alguém e talvez até hackeado conversas. Eles sabiam exatamente o que faziam. A direção das perguntas é clara. Só isso. Eles eram eles tinham uma tarefa técnica bem definida, sabiam o que estavam fazendo. Sobre as eleições, houve uma informação interessante do Arestovich. Ele deu uma entrevista e nessa entrevista sobre o que foi falado. Ele afirmou que, se fosse presidente, pois Ksenia Sobchak perguntou, você é o presidente, o que faz? Ele disse, entrego 4 regiões e a Crimeia, onde ocorre a ação. Segundo ele, isso não é derrota. Eu vou até Putin para negociar com ele. Não vejo nada de assustador nisso, porque é preciso negociar. Paz na Ucrânia. Vamos orar juntos na igreja pelos que morreram. E se Putin colocasse flores no monumento ao soldado ucraniano caído, então Arestovich colocaria flores no monumento ao soldado russo. Estou interessada na sua opinião. O que você faria se fosse presidente? Como você reage a essas palavras de Arestovich? Essas ações são corretas ou não? Eu não quero discutir, e nunca me envolvi nisso. Muitas vezes me fizeram essa pergunta. Você entregaria? Eu não pretendo negociar territórios, porque eu não sou o presidente. Eu não sei como Arestovich chegou a pensar nisso, parece até de propósito.
Ele já perdeu, estão falando mal dele em todos os canais e páginas do Telegram, e ele já assumiu a responsabilidade. Quem decide não é o Arestovich, nem o Eliseievich, e sim o Zelensky. Isso faz as pessoas culparem quem não é o verdadeiro responsável. Não gosto do Arestovich, mas ele não é o culpado pelo que ocorre. Ele contribuiu para isso e pode ser cobrado por isso. Ele exaltou o ditador, tudo isso é claro, mas dizer que Arestovich levou a Ucrânia à catástrofe, não. Por quê? Ele não tinha alavancas de poder. Todas as alavancas estavam com Zelensky. Por isso eu voaria até Putin, sim, mas não para rezar. Voaria sim, conversaria sim. Só posso elogiar pela honestidade, pelo fato de que ele saiu e disse isso de forma honesta e aberta. Concordo com ele em certo ponto. Não assisti a essa entrevista da Sobchak, só vi alguns trechos por aí. Hoje concordo com ele em certo ponto. E se a guerra terminar, não muito bem para nós, com perda de território, mas isso será resolvido. Essa direção da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional de fomentar o militarismo e o crescimento do ódio dentro do país, então a guerra não acontecerá mais. Além disso, o nosso sucesso é obrigatório. Porque se continuarmos fazendo as coisas como antes, já disse isso 100 vezes, vai chegar a guerra, vai acontecer outra coisa, mais uma revolução. Entende? Quando todos ao seu redor são fortes e você é fraco, inevitavelmente alguém vai aproveitar a situação de uma forma ou de outra. Simplesmente não acontece assim. Entendo que você apoia as reformas e acredita que elas são quase a única saída para a Ucrânia. Vamos discutir a situação atual da Ukrzaliznytsia. Ainda não há reformas hoje, mas há uma dívida de 20 bilhões de hryvnias. Essa dívida surgiu como antes, ainda antes da guerra, quando pessoas com benefícios viajavam de trem ou quando as passagens eram mais baratas. Isso era compensado pelo fato de que a mesma ferrovia transportava cargas. Essas cargas eram mais caras e, por isso, uma coisa compensava a outra. Com a guerra, menos cargas são transportadas e as necessidades militares têm prioridade e surge um déficit orçamentário que precisa ser coberto. E quais são as opções? Só existem duas opções. A primeira é aumentar os impostos para os contribuintes, para os empresários, como você vê, para que eles cubram tudo isso com impostos, ou financiar 20 bilhões de hryvnias do orçamento do Estado. Não há reformas no momento. Como você enxerga esse problema e o que sugere? Tatiana, é justamente sobre isso que deveríamos conversar com você. Esse é o exemplo mais ilustrativo de uma empresa estatal funcionando pelo governo. E as pessoas não gostam muito de ouvir isso, mas agora vamos obrigá-las a ouvir junto com você. Digamos 20 bilhões de hryvnias. Em primeiro lugar, peço a todos que entendam os números. $500 milhão é uma quantia astronômica. Uma empresa que tem um monopólio, que pode tudo em todo lugar e ainda assim sempre tem um prejuízo tão grande. Olhem, não é possível realizar nenhuma reforma dentro da Ucrânia. Só existe uma reforma, a privatização, dividir em partes e privatizar. Essa é a única reforma que pode salvar, pois o empresário buscará oferecer o melhor serviço pelo menor preço. E lá tudo é de verdade, ele não vai se roubar. E aqui de onde apareceu o prejuízo? Sabe, se na Ucrânia existissem serviços de verdade, que cuidassem não de empresários e políticos, mas de coisas reais, eles teriam percebido isso, se não imediatamente. Os processos de licitação, como os de combustível na Ukrzaliznytsia, desviam dinheiro com preços superfaturados e entregas incompletas, mostrando muita trapaça. Isso ocorre em toda estatal. É um esquema para enriquecer e sair depois. Nós somos empresários. Depois, tem um personagem chamado Sergei Leschenko, que foi um grande jornalista, um grande opositor, produto puro da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, produto puro. Continuação, ele estava no partido do Poroshenko e o traiu. Não gosto de traidores, independente do que eu ache do Poroshenko. Agora ele recebe da folha de pagamento do Ermak, ligado a Zelensky. E ele entrou no Conselho de Supervisão pela terceira vez consecutiva. Ele ganhou como membro do Conselho de Supervisão quase 13 milhões de hryvnias nesse período, $500 milhão. Um homem que nunca construiu nada, não é ferroviário, empresário ou executivo, é um zero à esquerda. Capanga do gabinete presidencial, antes da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Eu vou chamar as coisas pelos nomes certos. E aí está, tudo isso foi arranjado por esses Leschenko. Ele foi colocado lá pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional porque querem controlar grandes empresas. Para isso, entre outros motivos, precisam da Ucrânia.
Por isso, entende? Tem essa questão da América, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, mas ela não representa a América, é algo bem de esquerda. Se fosse a América de verdade fazendo isso, diriam que é privatização e talvez empresas americanas assumissem uma parte. Sim, mas aí seria negócio, entende? Privado, paga impostos, cria empregos, oferece um bom serviço. E o estatal é isso aí, menos 20 bilhões. E você disse, leu em algum lugar, né, que os impostos, tipo, como uma opção, aumentar para quê? Para que trabalhassem às custas disso. Ou seja, que os empresários paguem ou para destinar do orçamento do Estado. Mas esses dias, lembra, estavam procurando dinheiro, 300 milhões de hryvnias, milhões, né, se não me engano, para o salário dos militares, porque diziam que até 1º de novembro tinha como pagar, depois não tinha mais, foi o que disse Roxolana Pidlazar. Depois, algumas horas depois, literalmente apareceu a informação de que já teriam encontrado uma forma de pagar esse dinheiro. E então, se agora colocarmos isso nas mãos do Estado, vocês vão conseguir lidar com isso? Não podemos saber, mas a Ukrzaliznytsia é a principal artéria de abastecimento dos militares. Eles precisam fornecer comida, medicamentos. A rotação acontece dessa forma, e essa situação precisa ser resolvida o quanto antes. Eu não vou dar nenhum conselho, porque quem manda é o Serioja Leshchenko incompetente. Não só empresários, mas todas as pessoas serão compensadas. Entende qual é a situação? E se eles realmente, eu nem vi algo assim, se eles realmente pretendem aumentar ainda mais os impostos para os empresários, então os empresários vão fechar, vão embora, sei lá, vão dar um jeito de sair da Ucrânia e simplesmente vão embora. E não serão compensados pelos fracassos de Serioja Leshchenko e pelos corruptos lucrando na Ukrzaliznytsia. E isso é simplesmente monstruoso. O que estamos discutindo agora é monstruoso. Se as pessoas não entenderem, a Ucrânia não tem chance. Estamos falando sobre o fato de que os prejuízos são cobertos pelos negócios? É assim? Os prejuízos são cobertos pelos negócios ou o dinheiro é alocado do orçamento do Estado? Sobre se as garotas que trabalham no OnlyFans, essa plataforma, se elas devem pagar impostos, na sua opinião? Porque agora surgiu a conversa de que mais de 300 milhões de hryvnias também não foram pagos em impostos, e agora elas já são consideradas sonegadoras de impostos. Por isso, elas já estão sendo e continuarão a ser responsabilizadas e obrigadas a cumprir essa obrigação. Pagar esses impostos, quem pagava era aparentemente a própria empresa, mas as meninas em si, com sua renda específica, não pagavam impostos. O que você acha que deve ser feito nessa direção? Bem, nós lemos. Lá, eles são aterrorizados. Os policiais os forçam a pagar proteção, prometem alguma coisa, tipo, não vamos mexer com vocês. Quando tudo é feito pela lei, isso é controlado pela polícia, como MVD ou SBU, algo assim. Tipo criminoso. Bem, criminoso, dificilmente. OnlyFans, coisas offline lá, mas mesmo assim. Ou seja, e as pessoas gritam que não, isso não pode ser legalizado. Somos um país ortodoxo, quase religioso, mas lembro, somos um país laico. Isso deve ser permitido, pois a pessoa escolheu essa atividade. Se eu ou você gostamos ou não, é problema dela. Se ela faz isso e paga impostos, ninguém pode mexer com ela. Eu agradeço a você pelas suas reflexões. Eu realmente gostaria que esse problema com a Ukrzaliznytsia fosse resolvido, porque além do fato de que a Ukrzaliznytsia sofre ataques diários, ela é uma artéria para o abastecimento dos militares. Essa questão é muito relevante hoje. Agradeço a você e aos telespectadores por estarem conosco. Inscrevam-se nos canais de Denis Yelisevich e Liberty UA. Até a próxima. Obrigado.